Festa junina e a Bíblia. Como o cristão reformado deve pensar sobre isso? Todo ano, quando chega o mês de junho, uma pergunta volta a aparecer e muitos cristãos, crentes, têm uma dúvida sincera: eu devo ou não participar da festa junina? Alguns respondem rapidamente que sim, ou dizem que isso faz apenas parte da cultura, é apenas comida, é brincadeira. Uma visão positiva. Outros respondem muito rapidamente que não, dizendo que é tudo idolatria, coisa do diabo, é paganismo. Mas será que a melhor resposta para o cristão é um simples sim ou não, pode ou não pode? Nesse vídeo eu quero propor uma abordagem bíblica, pastoral e também reformada. E nós não vamos tratar aqui do assunto com deboche, com medo ou como se fosse apenas uma briga cultural. Também nós não vamos fingir que a festa junina é algo espiritualmente neutro em todos os seus aspectos. A pergunta principal é essa: como a Bíblia nos ensina a avaliar práticas culturais que misturam tradição popular, religiosidade no caso, e o entretenimento? Esse conteúdo aqui foi preparado especialmente para ajudar famílias, professores, líderes, membros da igreja, claro, pensando com maturidade cristã. A intenção não é criar confusão, contender com as pessoas ou até mesmo estabelecer aquela listagem simples, fria de proposições. A intenção é exercitar o discernimento bíblico para que nós possamos julgar todas as coisas. A fé reformada, ela sempre valoriza a centralidade nas escrituras. Então a nossa base será a escritura sagrada. Isso significa que a palavra de Deus deve governar nossa adoração, nossa consciência, a nossa vida familiar, nossas crenças, nossas escolhas, também a nossa maneira de lidar com a cultura que está ao nosso redor, ao redor de todos nós. Por isso, antes de perguntar o que todo mundo faz ou o que todo mundo diz, nós precisamos perguntar o que agrada a Deus, o que comunica fidelidade a Cristo, o que ensina, a Escritura para que nós possamos ensinar os nossos filhos e o que também pode confundir a nossa mente cristã no meio dessa miscelânea cultural religiosa. Primeiro eu queria falar sobre uma breve origem. Como é que surgiu essa festa junina, né? As festas juninas, elas, como nós conhecemos pelo menos aqui no Brasil, têm uma história longa e ela é misturada. Ela se relaciona com as celebrações populares lá na Europa, ligadas àquele período da colheita, ao solstício de verão, que isso é na verdade lá no hemisfério norte. Com o tempo, essas festas foram incorporadas ao calendário religioso católico, especialmente associado a Santo Antônio, São João, São Pedro, e no Brasil essas celebrações ganharam forte identidade regional, o regionalismo, especialmente no Nordeste, e passaram a incluir comidas típicas, quadrilhas, roupas, caipiras, músicas, fogueira, bandeirinha, brincadeiras, diversas. E em muitos lugares a festa junina virou uma expressão cultural, é uma questão comunitária. E até mesmo na escola isso é expresso na atividade e no currículo da escola. Mas aqui o ponto importante é: nem tudo que é cultural é espiritualmente neutro. Uma prática pode ter elementos culturais legítimos e, ao mesmo tempo, carregar elementos religiosos incompatíveis com a fé bíblica, e é por isso que o cristão precisa avaliar todas essas coisas com muito cuidado. O primeiro princípio é: a Bíblia é a regra de fé e de prática do cristão. Esse primeiro princípio reformado é que a Escritura é a nossa regra final de fé e de prática, aquilo que nós praticamos e como nós vivemos a vida. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que todo mundo conhece, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar em toda a justiça, a fim de quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa que nós não avaliamos as coisas apenas por tradição, por gosto pessoal ou pela pressão social, que a gente tem que agir de determinado modo. Nós perguntamos: a palavra de Deus aprova ou reprova? Ou nos chama a uma certa cautela diante dessa prática específica? Quando a cultura entra em contato com a fé cristã, a cultura não pode ocupar o trono. Quem governa a consciência cristã é Deus, falando por meio da sua palavra. E o segundo princípio é a idolatria. Não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem. Muitas pessoas pensam em idolatria apenas como alguém se ajoelhando diante de uma estátua. Mas quando nós olhamos a Bíblia, idolatria é mais profunda. Idolatria é
oferecer a qualquer criatura a confiança, a devoção, a honra ou a esperança que pertence apenas a Deus. O primeiro mandamento está escrito: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fabricar imagens para culto e prestar a eles a reverência religiosa. Na tradição reformada, esses mandamentos são levados muito a sério. Se a gente estudar a história da reforma, e é exatamente por causa do contexto cultural e até mesmo histórico que a igreja vivia naquela época. Porque Deus regula a nossa maneira de adorá-lo. Então, quando uma festa envolve promessas, simpatias, devoção a santos e pedidos de bênçãos, elementos de superstição ou aquelas práticas religiosas que desviam a confiança de Deus, o cristão precisa se afastar desses elementos. Não se trata de preconceito cultural, trata-se de fidelidade ao Deus vivo. O terceiro princípio, liberdade cristã, não é licença para a confusão. Outro princípio importante é a liberdade cristã. Em Cristo, o crente não vive debaixo de tradições humanas como se elas fossem uma lei divina. Isso nos protege primeiro do legalismo. Nem tudo que alguém desaprova pessoalmente deve ser transformado em um mandamento para toda a igreja de Deus em todos os tempos. Mas, por outro lado, também a liberdade cristã não significa fazer coisas sem considerar o testemunho, a consciência dos irmãos mais fracos e principalmente a glória de Deus. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, a pergunta não é apenas eu tenho liberdade para fazer isso? A pergunta mais madura para um crente maduro é: isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha família? Isso comunica claramente a minha fé? Isso pode confundir meus filhos ou os meus irmãos? E o quarto princípio: nem tudo deve ser tratado do mesmo jeito. Uma abordagem bíblica precisa distinguir as coisas, ela não é simplesmente pode ou não pode. Não é correto colocar tudo no mesmo pacote. Nós podemos pensar em três categorias. Primeiro, aos elementos cristãos que os cristãos devem rejeitar: devoção a santos, promessas religiosas, simpatias, invocação espiritual, superstições e qualquer forma de culto que não seja dirigida a Deus, ao Deus Trino, conforme nos diz a Escritura. Segundo, há elementos que precisam de avaliação prudente, por exemplo, a música, a dança, aquelas encenações, né, a linguagem, o ambiente, o propósito do evento, a mensagem que é transmitida às crianças. Dependendo do contexto, esses elementos podem ser apenas culturais ou podem reforçar essa confusão espiritual. E terceiro, há elementos que podem ser percebidos como comuns e culturais, desde que separados de práticas religiosas, né, que são indevidas. A comida típica, a decoração simples, a brincadeira infantil, a convivência com a comunidade e a valorização da vida familiar, tudo isso é muito bom. Então o ponto central é este: o cristão não precisa ser ingênuo nem extremista. Ele precisa ser fiel, prudente e pastoral, porque ele precisa pensar em outras pessoas. Precisa pensar em como ele está afetando a fé de outras pessoas que têm uma fé mais fraca, vamos dizer assim. A aplicação para os pais e para as famílias é que eles precisam perceber que essas festas, símbolos e essas atividades, elas ensinam as crianças. E as crianças não aprendem apenas por aquilo que nós dizemos, mas também por aquilo que nós celebramos, sem mesmo explicar nada. Elas olham e elas conseguem compreender ou assimilar aquelas coisas que vêm sem nenhuma palavra. Se uma escola realiza uma festa junina, os pais precisam perguntar: haverá orações aos santos? Haverá músicas com conteúdo religioso inadequado e que não estão de acordo com a minha fé? Haverão ali encenações ou celebrações de casamentos como deboche, porque ainda tem esse aspecto do deboche, que o casamento é visto como algo a ser ridicularizado. Haverá elementos de superstição. A criança será pressionada a participar de algo contrário à sua consciência, a consciência cristã da sua família. Ao mesmo tempo, os pais devem evitar tratar os filhos apenas com proibições sem ensino. O ideal é explicar, com amor, é claro, como nós entendemos aquilo. E nós pertencemos a Cristo, por isso nós avaliamos tudo à luz das Escrituras. Nós temos que explicar que nós não odiamos as pessoas, não desprezamos a cultura, nós não participamos de práticas que confundem a adoração devida somente a Deus. Então é necessário sentar com a criança e explicar a razão de cada uma dessas coisas.
E a aplicação para a nossa igreja, ou para uma escola cristã, é que a igreja e as escolas cristãs também, cristãs, se você tem um filho em uma escola cristã, precisam ter mais cuidado. Porque o que é feito em nome da comunidade cristã ensina teologia. Nós não podemos pensar que essas coisas são neutras. Se a igreja organiza um evento temático em junho, precisa perguntar: isso está comunicando apenas a confraternização cultural ou está reproduzindo uma festa religiosa sem refletir no seu significado? Uma alternativa, por exemplo, é realizar ali um encontro de comunhão, como já teve na minha igreja, com comidas típicas, brincadeiras saudáveis, ensino bíblico, inclusive, deixando claro que a centralidade não está nos santos, nas promessas, simpatias, devoção, né? Mas em Cristo, na palavra e na comunhão dos santos. Também é muito possível aproveitar esse período para ensinar sobre idolatria, culto verdadeiro, liberdade cristã, consciência, discernimento cultural, testemunho público, respondendo aqui agora talvez alguém que tenha alguma objeção, né, que é muito comum. Alguém diz: "Ah, mas é só uma festa cultural". A resposta é: em alguns contextos, muitos elementos são realmente culturais, mas o cristão não pode avaliar apenas a aparência externa. Ele tem que considerar a origem, o significado atual, as práticas presentes, o efeito pedagógico sobre a consciência dos outros. Outras pessoas podem dizer: "Ah, mas se eu não participar, vão me achar radical". A resposta é: fidelidade cristã muitas das vezes aparecerá, né? Pelo menos parecerá para as outras pessoas, que é estranho. Isso é normal. Mas a nossa preocupação principal não é parecer normal diante da cultura, é ser fiel diante de Deus. Alguém pode dizer assim também: "Ah, mas eu não posso comer milho, canjica ou me vestir de xadrez". Eu gosto de vestir roupa xadrez, né? E essa não é a melhor forma de colocar a questão. A comida, a roupa em si, ela não é um problema. O problema é participar de práticas religiosas ou ambientes que comuniquem devoção incompatível com o evangelho e você, através da sua manifestação, ter alguma participação naquilo ou dar a entender que você tem participação naquilo. É claro, outra pergunta muito comum ou objeção é: mas isso é coisa pagã também, nós precisamos também tomar cuidado com isso. Porque muitas das coisas que nós vivemos, que nós praticamos, que nós cremos, que nós vestimos na nossa cultura, têm uma origem pagã. Se você investigar direitinho, você vai perceber que a maioria das coisas, na verdade, tem uma origem pagã. A questão não é essa. A Bíblia no centro da nossa vida, nós precisamos entender isso, que a grande questão não é se gostamos ou não da festa junina. A grande questão é: Cristo é o Senhor também das nossas celebrações? A Bíblia está no centro das nossas decisões? Estamos ensinando nossos filhos a discernir todas as coisas à luz da palavra? Uma abordagem que a gente pode fazer, que seja bíblico e também reformada, não precisa de grosseria, também não precisa ser medrosa, não precisa ser simplista. Ela deve ser fiel às Escrituras, consciente da cultura, cuidadosa com a consciência, mas também amorosa com as pessoas. Então, diante da festa junina, não pergunte apenas pode ou não pode. Pergunte isso honra a Deus? Isso é, preserva, na verdade, né, a minha vida, a vida da minha família para pureza na adoração? Isso edifica a igreja e se ensina os meus filhos a amarem a Cristo acima de todas as coisas? Se a resposta é não, nós precisamos ter coragem de nos afastar. Se alguns elementos puderem ser recebidos como uma coisa comum, sem confusão religiosa, com uma boa consciência, que isso seja feito com prudência, com clareza, com gratidão. Você precisa deixar claro para as pessoas, para os seus filhos, que você não tem participação naquilo, naquela adoração, naquela idolatria. Mas que Deus também é o Criador de todas as coisas, que o milho não é do diabo. Que não foi o Satanás que criou o casamento, por exemplo, que é um dos elementos tipificados ou representados ali. Em tudo a palavra de Deus deve pesar mais do que a tradição dos homens. Então, se esse conteúdo ajudou você, compartilhe com a sua família, com a sua igreja. Nós precisamos aprender a lidar com os elementos culturais de maneira bíblica e não apenas demonizando ou incorporando esses elementos. Isso precisa ser muito bem pensado. E você, que é parte da nossa igreja presbiteriana da 429 de Samambaia, esse material foi preparado para fortalecer a sua caminhada em fidelidade, amor e discernimento em louvor e para a glória do nosso Senhor.
Eu escrevi também um livro, ele tem 20 páginas, ele foi escrito para que ele seja lido em 40 minutos. Se você quiser, ele está disponível para download e, e isso é abordado de maneira muito mais ampla. Inclusive ali há um checklist para que você consiga visualizar, né, se aqueles elementos culturais irão atrapalhar ou ajudar na sua vida e na vida da sua família. E também há modelos para que você possa enviar, por exemplo, uma comunicação para a sua escola para saber qual é a natureza daquela festa junina. E também há um modelo para conversar com seu filho sobre essa questão tão complicada e explicar para ele o significado destas coisas. Deus abençoe a sua vida.